E aí, pessoal, chegamos ao segundo bimestre, hein? Infelizmente seguiremos desta forma, à distância, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo novas coisas, vai aprender novas formas de lidar com isso. Então vamos lá. Situação de aprendizagem 1, caderno 2. Caso você ainda não tenha recebido, estou mandando junto com esse vídeo o caderno do aluno para que você possa acompanhar, tá bom? Então, que habilidade a gente vai trabalhar? Além das que. Tem outras, tá? A principal, reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Situação de aprendizagem 1, operando com a notação científica. A primeira tentativa de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo Arquimedes. Em sua obra O Contador de Areia, ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos de areia do universo. Esse número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63 grãos de areia. Quanto que é isso? Não sabe Deus, não dá nem para contar um negócio desse, apenas representar mesmo. A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos e, após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica. A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores. As operações de multiplicação ou divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou da divisão de bases iguais. Lembrem, calcula e mantém a base, somos expoentes. Da mesma forma que a divisão mantém a base e subtrai os expoentes. Então vamos parar de falar e trabalhar, né? Observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se, quando os expoentes da potência de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para e depois realizar a operação. Uma coisa importante que vocês precisam ver aí. Quadro 1. Adição e subtração com notação científica. Valor 1. 2,5 vezes 10 a sexta. Valor 2. 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Então, o que significa isso? Observa que aqui os dois têm a mesma unidade de grandeza. O que significa isso? Os dois estão na casa de milhão. Vou fazer uma observação rápida. O que é unidade de grandeza? 10 elevado a sexta, isso é a mesma coisa que 1 milhão. Ou seja, isso daí está na ordem de 1 milhão. Tá? 1 milhão é a ordem de grandeza. Tudo que está aí está na casa de milhão. Agora que a gente já sabe que é a ordem de grandeza, o que significa valor 1 mais valor 2? E o que é isso que está entre parênteses? Isso que está aqui entre parênteses é a parte numérica dessa notação científica. Como as duas têm a mesma ordem de grandeza, a gente pode simplesmente somar as duas e fazer 2,5 mais 1,5 e 10 elevado a sexta. Isso vai ser a mesma multiplicação do final. Então, 2,5 mais 1,5 é 4 vezes 10 elevado a sexta. Quando tem o mesmo expoente, é tranquilo de fazer. Isso foi valor 1 mais valor 2. E o valor 1 menos o valor 2. A gente vai fazer do mesmo jeito. Ó. Vai ser 2,5 menos 1,5 vezes 10 elevado a sexta. Como vai ser isso? 2,5 menos 1,5 vai dar 1. Vezes 10 elevado a quanta? Vezes 10 elevado a sexta. Quando os expoentes são iguais, é tranquilo de fazer. Tá bom? Então, e o de baixo, que são ordens de grandezas diferentes? Primeiro, como a gente faz para igualar? Aqui está mais fácil, 4,7 vezes 10 a oitava, vezes 7 vezes 10 a sétima. O 4,7 vezes 10 a oitava, a gente pode fazer aqui, olha no exemplo, aqui na segunda coluna, valor 1 menos o valor 2. 4,7 vezes 10 a oitava, a gente pode transformar em 47 vezes 10 a sétima. Por que dá para fazer isso? Lembra que quando nós temos o número decimal, o expoente pode indicar também a quantidade de casas decimais que existem? Então, neste primeiro caso, nós temos 4,7 vezes 10 a oitava.
Quando a gente passa para 47 vezes 10 a sétima, não diminuiu uma casa decimal? Porque olha a vírgula que aconteceu com ela. Estava entre o 4 e o 7, passou para o lado do 7. Então diminuiu uma casa decimal. Então a gente pode escrever 47 vezes 10 elevado a sétima. O que sobra? 47 menos 7, que é o valor 2, vezes 10 a sétima, que é o resultado que a gente tem aí. Então, este mesmo exemplo serve para a gente fazer valor 1 mais valor 2. Ó. 47 mais 7 vezes 10 elevado a sétima. Isto vai ser igual a 54 vezes 10 elevado a sétima. Ou, quando você aumenta uma casa decimal, 5,4 vezes 10 a oitava. Tá ok? 5,4 vezes 10 elevado a oitava. Melhorou um pouquinho? Os outros dois exemplos serão exatamente iguais aí. O que a gente precisa fazer neste último aqui? Ó? Nesta última linha, ó, essa terceira linha que está 1,041 vezes 10 a quinta e o 4,1 vezes 10 a terceira, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? E lá na última, o que a gente precisa fazer? Esses dois números aqui, a gente vai acertá-los, né? Então, 8,2 vezes 10 a oitava, a gente fica mais fácil de distinguir a partir daqui, ó. Este 4,4 vezes 10 elevado à quinta foi transformado de forma que ficasse também 10 a oitava. Então, ou o valor 1 ou o valor 2 é este 4,4 vezes 10 a quinta. Como a gente faz para descobrir? Olha onde ele aparece aqui, ó. No segundo valor, não é valor 1 menos valor 2? Então, o valor 2 é 4,4 vezes 10 elevado à quinta. E o valor 1 é 8,2 vezes 10 elevado à oitava. Vou deixar para que vocês continuem fazendo isso. E registra aí no valor 1 mais o valor 2. Façam aí como atividade para vocês, tá bom? Registra aí na apostila mesmo. Não precisa ficar fazendo no caderno, precisa ter apostila para isso. Agora, caso você não tenha apostila, eu vou mandar o arquivo da apostila junto, aí você acessa, pega o número da página, copia no seu caderno. Página tal, atividade, situação de aprendizagem 1, atividade 1.1 e registra dessa forma, tá bom? Bons estudos por aí. Antes da gente avançar para a atividade 2, pessoal, peço uma coisa para vocês. Calma que eu não vou pedir para você se inscreve no canal e dá like, não é isso. Você que está assistindo esse vídeo no WhatsApp, você provavelmente sabe de colegas de vocês que não estejam acessando as aulas do Centro de Mídias. Você deve saber que tem colegas de vocês que não estão conseguindo assistir as aulas de forma nenhuma, que não estão conseguindo entrar no Google Sala de Aula. Peço um favor para vocês. Tá vendo aí embaixo que tem o botão compartilhar? Compartilhe esse vídeo com os seus grupos de WhatsApp. Para quem você sabe que pode acessar, quiser postar no Facebook, posta. A ideia é que esse vídeo chegue nos colegas de vocês que não estão conseguindo fazer. Viu? Gabriel, que eu não sei se está conseguindo fazer. Leonardo, os dois. Todo mundo, tá? Me fala como está a situação aí, comenta aqui no vídeo. Se vocês quiserem, posso marcar uma aula ao vivo para a gente tentar esclarecer essas situações. Mas para eu marcar essa aula ao vivo, eu preciso que vocês peçam. Pode pedir aqui no comentário mesmo, que eu converso, para que eu não fique lá esperando à toa por vocês, que eu também tenho bastante coisa para fazer, tá bom? Então vamos em frente. Continuando, atividade 2, o universo, números que impressionam. Pessoal, como a gente vai lidar com esse exercício? As distâncias no universo são medidas em anos-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Escreva essa distância com todos os dígitos. Pessoal, está fácil. Não é 3 só, a parte inteira? Então, 3 e... são 8 dígitos, certo? Para organizar melhor, então vamos lá. Ó. 300 e só completar com os 6 que faltam. Ó. 300 milhões de metros por segundo. Ok? Facinho, né?
Então vamos lá. Quantos metros aproximadamente possui um raio de um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Olha, uma dica que eu posso dar para vocês aí nesse exercício. Vocês sabem que o que vocês precisam fazer é saber quantos segundos tem num dia. Como você faz para descobrir quantos segundos tem num dia? O que você sabe que um minuto tem 60 segundos. Uma hora tem 60 minutos. E um dia tem 24 horas. Então, acredito que vocês já tenham percebido que conta que vocês estão ter que fazer. É grande a conta? Pode usar a calculadora, não tem problema nenhum. Tá? Exatamente por isso eu gostaria que você fizesse essa conta aí e colocasse aqui para mim qual o valor que você encontrou, tá ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui para que vocês possam ter esse acesso no vídeo, para que vocês possam ter acesso a tudo isso que a gente está falando, só para melhorar. Vamos lá, pessoal, atividade 2.2. A distância média entre a Terra e o Sol é de 1.496 vezes 10 elevado à oitava. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado à sétima. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Como vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que pegar a diferença entre a distância maior e a distância menor. Qual é a distância maior? É a distância entre a Terra e o Sol. Observem isso pelo desenho. Então, o que vocês vão fazer? 1,496 vezes 10 à oitava menos 5,79 vezes 10 elevado à sétima. Por que dá para afirmar que a distância da Terra ao Sol é maior? Olha para o desenho. Tá? Se você ainda não conseguiu o domínio de como ver isso numericamente, olha para o desenho. Aí vocês vão fazer essa conta aplicando os conhecimentos que nós adquirimos lá no primeiro exercício, naquela tabela da atividade 1.1. Ok? E esta atividade 2.3 é um desafio para que vocês criem um problema envolvendo essa temática de vírus. Eu não vou nem falar o nome do vírus que está norteando esse momento, vocês devem estar bem cansados de ouvi-lo. Então, vou deixar apenas para que vocês desenvolvam essa atividade que está aí. O objetivo é gerar uma pergunta, pode ser uma pergunta simples, que exija a aplicação de um conceito matemático sobre isso que vocês estão vendo aí na tela, tá bom? Pessoal, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e não deixem de divulgar esse vídeo. É um favor que vocês fazem pelo seu colega.